educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho aprofundado. Eu confesso que estava bem animada por nosso papo de hoje. É ótimo ter a companhia de quem nos ouve para mais essa jornada de investigação. Prazer é todo meu. E olha, o tema de hoje promete bastante, viu? Promete mesmo. Hoje a gente vai explorar um conjunto de notas fascinantes sobre a filosofia educacional da Jussara Hoffmann. Uma referência gigantesca na área. Gigantesca. E o nosso foco hoje é um conceito específico dela que honestamente tem o poder de mudar completamente a forma como a sociedade enxerga o aprendizado escolar. Ela chama isso de avaliação mediadora. Que é um nome que já sugere uma quebra de paradigma, né? Exatamente. E para entrar nesse clima, acho que vale a pena a gente resgatar uma memória que quase todo mundo compartilha. Sabe aquela sensação de mãos suadas antes de uma prova de matemática? Nossa, quem nunca? Ou então o pavor absoluto de ver um boletim cheio de marcações em caneta vermelha. Aquela caneta vermelha gritando na página. Isso, e ter que mostrar aquilo em casa era assustador. É uma memória quase universal, infelizmente. E é um excelente ponto de partida para a nossa análise de hoje. Porque, para quem acompanha este nosso espaço, basta fazer esse exercício de voltar à infância. A gente foi condicionado a temer o momento da avaliação. A palavra prova já dá até um arrepio. Dá mesmo a palavra prova, a temida caneta vermelha, aquela ansiedade gerada pela entrega das notas no fim do bimestre. Toda essa estrutura, ela foi construída sobre a premissa de que avaliar é basicamente medir falhas e apontar defeitos. É um tribunal, né? Exato, vira um tribunal. O que a Hoffmann propõe e que a gente vai dissecar aqui hoje é o questionamento dessa própria premissa. E se o ato de avaliar tivesse sido mal interpretado por gerações inteiras? É uma pergunta pesada. Muito pesada, porque o cerne desse nosso mergulho é entender por que avaliar não é sobre punir, mas sim sobre construir. E para dar o peso devido a essa discussão, eu acho essencial a gente olhar para a trajetória de quem está propondo essa mudança, né? Lendo as anotações sobre o trabalho da Hoffmann fica muito claro que não estamos lidando com alguém que apenas sentou num escritório acadêmico para teorizar sobre a educação ideal. Não, de forma alguma. Tem muita prática aí. Muita prática. Ela tem mais de 45 anos de atuação direta na área. É muito tempo. É quase meio século, gente, trabalhando nas trincheiras do ensino. Ela atuou como professora, como coordenadora pedagógica e tem um detalhe crucial nas nossas fontes. Ela transitou tanto pela rede pública quanto pela rede privada. E hoje dirige a editora Mediação. Se conectarmos isso com o panorama geral da educação, essa bagagem empírica dela muda absolutamente tudo. Muda a lente, né? Muda a lente. Quando um profissional passa quase 50 anos em contato diário com alunos, com professores, cruzando sistemas de ensino totalmente diferentes. Vivendo realidades que a gente sabe que são extremas no Brasil. Exato, as realidades extremas entre escolas públicas e privadas. Quando ela faz isso, ela não está apenas formulando hipóteses bonitas no papel. Ela viu as mesmas angústias, os mesmos bloqueios de aprendizagem. Os métodos falhando. Isso, os métodos falhando sistematicamente em contextos socioeconômicos completamente distintos. E isso dá a ela uma autoridade muito firme para apontar as fraturas do modelo tradicional. Ela não está dizendo que o sistema falha porque leu num artigo. Não, ela está dizendo porque viu as consequências disso na vida de milhares de estudantes, na ponta do processo. E é a partir dessa vivência imensa que surge o grande conflito das anotações que a gente está analisando hoje. Ela coloca frente a frente duas abordagens. De um lado, a gente tem a antagonista da nossa história. A famosa avaliação classificatória. Isso. E do outro lado, a nossa protagonista de hoje, a avaliação mediadora. O texto é muito direto ao criticar a avaliação classificatória. Ele aponta o foco excessivo em notas e rendimento. Que é o padrão que todo mundo conhece.
Mas, destrinchando isso como esse foco excessivo em notas acaba realmente prejudicando o aluno na base. Prejudica porque a avaliação classificatória, como o próprio nome já entrega, ela serve primordialmente para rotular, para colocar as pessoas em caixas. Os inteligentes e os lentos. Exatamente. Os aprovados e os reprovados. Cria-se ali um ranking de desempenho dentro da sala de aula. E o grande perigo dessa abordagem é que ela ignora, ela apaga completamente o processo cognitivo de quem está aprendendo. O percurso simplesmente não importa. Não importa. O foco fica restrito única e exclusivamente ao resultado final de um momento muito específico, tipo uma prova de 2 horas numa terça-feira de manhã. Para quem nos ouve conseguir visualizar isso de forma bem nítida, eu gosto de usar uma analogia. A gente pode pensar na avaliação classificatória como uma fotografia estática. Boa imagem. Imagina que alguém tire uma foto de uma pessoa no exato momento em que ela tropeça durante uma corrida de rua. Certo. Se essa pessoa for julgada apenas por aquela fotografia isolada, a conclusão mais óbvia vai ser a de que ela não sabe correr. Que ela é um fracasso no esporte. Exato. E a avaliação classificatória faz exatamente isso com a educação. Ela tira uma foto do aluno num dia de prova, e pode ser um dia em que a criança não dormiu direito. Ou estava com algum problema em casa. Sim, ou só não entendeu a forma como a pergunta estava escrita mesmo. E a partir dessa única imagem, dessa fração de segundo, todo o desenvolvimento daquele ser humano é reduzido a um número no boletim. A pessoa passa a ser definida como uma nota 4. Essa analogia da fotografia ilustra perfeitamente o problema. A avaliação classificatória congela o indivíduo ali no momento de dificuldade dele. E a gente sabe que um rótulo negativo, especialmente ali na infância ou na adolescência, ele funciona como uma profecia autorrealizável. A criança incorpora o rótulo. Ela incorpora. Aquele rótulo define como aquele estudante vai se enxergar intelectualmente pelo resto da vida dele. É um trauma duradouro. Muito. Já a avaliação mediadora, seguindo a sua analogia, ela seria como um filme em movimento. O filme inteiro da corrida. Exato, o filme inteiro. E o filme não esconde o tropeço. A falha, o erro está lá registrado. Não é passar a mão na cabeça. Não é. Mas o filme também mostra os passos anteriores daquela corrida. Mostra o indivíduo entendendo por que se desequilibrou, levantando, ajustando a passada e voltando a correr com uma técnica bem melhor. É dinâmico. É um processo contínuo de construção e não um veredito final que encerra o assunto. Nossa, aqui é que a coisa fica realmente interessante nas anotações. Porque em determinado momento o material traz uma frase de impacto da Hoffman que resume bem isso. Ela diz o seguinte, abre aspas, avaliar envolve valor e valor envolve pessoa. Frase forte. Muito forte. E parando para pensar, a própria raiz da palavra avaliação carrega essa ideia de atribuir valor a algo. Mas o argumento que ela constrói é que não estamos falando de um valor numérico. Nem de valor de mercado. Isso. Estamos falando de valor humano. Como a educação muda quando a gente lembra que tem uma pessoa respirando por trás daquela nota vermelha. E é uma redefinição essencial do termo, porque quando o sistema educacional esquece que, como ela diz, valor envolve pessoa, a escola passa a operar de forma muito parecida com uma linha de montagem industrial. Uma fábrica de alunos. Exatamente isso, uma fábrica. O modelo tradicional trata o aprendizado como transferência de dados. O professor vai lá, aperta os parafusos do conhecimento na cabeça da turma e a prova funciona puramente como o controle de qualidade no fim da esteira. E se a peça sai com defeito? Se a nota for baixa, o produto é descartado, é reprovado, é colocado na prateleira dos defeituosos. Mas quando se reconhece que existe uma pessoa ali, uma pessoa com medos, com um repertório cultural próprio, com tempos de maturação diferentes. Talentos diferentes, né? Sim, talentos singulares. Quando se enxerga isso, a dinâmica inteira da escola precisa mudar. Atribuir valor a uma pessoa significa reconhecer o potencial de desenvolvimento dela e não só medir a capacidade dela de memorizar uma apostila para vomitar aquilo no papel no dia seguinte. E para ancorar essa visão mais humana, as nossas fontes detalham 2 premissas fundamentais que ela propõe.
Eu queria que a gente dissecasse as duas. A primeira premissa é a seguinte: confiança na possibilidade do aluno construir as suas próprias verdades. Certo. Eu confesso que lendo isso pela primeira vez, sou um pouco solto. Porque a gente pensa, como assim próprias verdades? A matemática não tem uma resposta exata, a história não tem fatos? Essa é a primeira dúvida que surge sem falta quando a gente debate construtivismo e mediação. Dá um certo medo de virar bagunça. Dá, mas não é bagunça. Construir as próprias verdades não significa que o aluno tem o direito de dizer, por exemplo, que a capital do Brasil é Buenos Aires e o professor tem que aplaudir e aceitar como uma verdade alternativa. Ufa, ainda bem. Não é isso. O que a Hoffman ataca aqui é aquela estrutura onde o professor é o dono absoluto da razão. O detentor do saber sagrado. Esse mesmo. E o aluno é só um balde vazio esperando ser enchido. A ideia da premissa não é relativizar fatos científicos, é entender que o conhecimento sólido, aquele que fica para a vida, ele não é só transferido, ele é construído internamente. O aluno tem que fazer a ponte mental. Exato. Se uma adolescente entende um conceito complexo de física da escola, fazendo uma conexão mental com as manobras que ele tenta fazer no skate no fim de semana, ele construiu a própria verdade dele sobre aquele conceito. Ele traduziu para o mundo dele. Traduziu, perfeitamente. Ele internalizou a lógica de uma forma que faz sentido para a realidade dele. Confiar nessa possibilidade, que é o que a premissa pede, é dar autonomia intelectual para quem está aprendendo. Tira o professor daquela posição de ditador das regras e exige menos repetição mecânica. Isso faz muito sentido. E acaba desaguando naturalmente na segunda premissa que as anotações trazem, que é a valorização das manifestações e interesses do aluno. Que é fundamental. Porque, convenhamos, quando a gente valoriza aquilo que desperta a curiosidade de quem está na sala, o aprendizado ganha uma atração enorme. O interesse genuíno acelera a construção do conhecimento muito mais rápido do que qualquer decoreba forçada, não acha? Com toda certeza. O desafio prático, e é aí que muitos educadores esbarram na vida real, é como fazer isso na rotina. A teoria sempre é linda, né? É linda. Mas como o professor valoriza o interesse do aluno, se a turma de 30 pessoas só quer saber de discutir um jogo de videogame que lançou ontem, e o planejamento do Estado exige que sejam ensinadas frações matemáticas naquela manhã. É o choque de realidade. É o choque. A avaliação mediadora propõe que o professor use essa manifestação de interesse da turma não como um obstáculo a ser calado, mas como uma ponte. Usar o jogo para ensinar as frações. Exato. Exige que o educador olhe para a sala de aula não como um bloco de cimento rígido que precisa absorver a matéria no mesmo ritmo, mas como uma pluralidade ali que serve de porta de entrada para o conteúdo formal. Então, o que tudo isso significa quando a gente fecha a porta da sala de aula? Trazendo da teoria para a prática crua. Lendo os apontamentos, existe uma regra de ouro sobre a postura do professor para que essa engrenagem mediadora funcione de verdade. Em uma palavra-chave. Sim, diálogo. A fonte é categórica ao dizer que sem diálogo não tem mediação possível. E não tem mesmo. É impossível. Porque a avaliação classificatória, por sua própria natureza, ela é um monólogo de poder. A instituição fala sozinha. Fala sozinha. A escola detém o poder, ela dita o conteúdo que vai cair na prova, aplica o teste num silêncio absoluto e o aluno recebe o boletim assustador também em silêncio. Fim da interação. Ninguém se escuta. Ninguém se escuta. Já o diálogo que a Hoffman exige, ele transforma isso numa via de mão dupla. Para mediar o conhecimento de verdade, o professor precisa estar disposto a ouvir. Ele tem que entender como o processo de pensamento do estudante está se desenrolando. Investigar as engrenagens ali dentro. E se ele tem que perguntar por que essa determinada resposta errada foi parar aqui na prova de história. Qual foi a lógica oculta que fez esse aluno chegar nesse resultado de matemática que deu errado? Só conversando para saber? Só conversando, perguntando, interagindo ativamente com a pessoa. Sem diálogo, a avaliação vira só um ato autoritário mesmo. O que nos traz ao que eu considero pessoalmente o ponto central da nossa pauta, aquele momento divisor de águas da análise. É a forma como essa filosofia enxerga o erro. Ah, isso é revolucionário. Porque, nas anotações, a orientação direta é que os erros não são falhas. Os erros devem ser usados como possibilidade de intervenção e reflexão.
O que é fascinante aqui é exatamente essa mudança de paradigma. Deixa o erro muito mais rico, né? Para deixar isso o mais palpável possível para quem nos ouve, me dá um exemplo bem prático de como isso acontece no dia a dia escolar. Digamos que uma criança de 8 anos escreve a palavra casa com a letra Z numa redação. O famoso erro de ortografia. Sim. O que um professor mediador faz com essa palavra casa com Z, em vez de simplesmente tascar um zero e circular a palavra de caneta vermelha? Esse exemplo da ortografia é perfeito para ilustrar a diferença dos dois mundos. No modelo classificatório tradicional, o professor bate o olho na palavra casa escrita com Z, marca aquele X vermelho gigantesco na folha, desconta os pontos da nota final. E a criança fica arrasada. Fica. Porque a mensagem implícita que ela recebe é: você falhou, você não tem capacidade de escrever direito, fim. É a foto estática. A foto estática. Agora o professor mediador, ele olha para aquele mesmíssimo erro, mas ele vai investigar a causa. Através do diálogo que a gente mencionou. Ele não ignora o erro. Não ignora, o erro está lá. Mas ele percebe, conversando com a criança, o raciocínio genial que ela teve. A criança sabe que a letra Z tem o som de Z, como na palavra zebra. Faz sentido. Faz todo o sentido fonético. Ela só aplicou essa lógica que ela já aprendeu na palavra casa. O erro, nesse caso, ele não demonstra falta de inteligência, pelo contrário. Mostra que ela já entendeu a relação entre letra e som. Exatamente, revela que ela já domina o conceito de som, só não conhece ainda aquela regrinha chata de exceção do S com som de Z. Então o erro deixa de ser uma falha e se transforma num mapa. Num mapa. Num mapa que mostra exatamente onde o professor precisa intervir. Em vez de punir o aluno por não saber a exceção, o professor orienta. Ele diz: olha, o seu raciocínio sobre o som da palavra está ótimo, parabéns. Mas nesta palavra específica da nossa língua, a gente usa outra letra. Nossa, é uma mudança de perspectiva gigantesca. O erro vira uma pista de investigação. Fica muito mais leve. Fica, e isso se conecta maravilhosamente bem com outra frase do material. A frase diz que a avaliação serve para o professor investigar o que o aluno já sabe e o que ainda precisa compreender. É o foco no processo. Sim, e a própria escolha da palavra investigar tira aquele peso punitivo do julgamento. A figura do professor sai daquele pedestal de juiz de direito que emite sentenças finais e passa a ser quase um pesquisador, um detetive pedagógico ajudando o aluno. Exatamente isso. E é uma investigação que precisa ser contínua. É por isso que a fonte ressalta o tempo todo que a avaliação só se torna verdadeiramente mediadora quando ela acompanha o desenvolvimento do aluno. No passo a passo. No passo a passo, transformando a escola num ambiente de parceria. Agora, claro, a gente sabe que ouvindo isso, muita gente pode estar questionando a viabilidade prática dessa abordagem na vida real. Com certeza. Sempre vem a pergunta do milhão. Vem. A pessoa pensa, como é que um professor do ensino público, lidando com salas superlotadas de 40 alunos, com infraestrutura precária, com falta de tempo, como ele vai conseguir fazer uma investigação minuciosa de cada erro de cada aluno? Fazer sessão de diálogo com 40 adolescentes toda a aula. Pois é a grande questão estrutural. Como a filosofia da mediação sobrevive a essa realidade que é tão comum no Brasil? É um desafio estrutural inegável. Não tem como a gente tampar o sol com a peneira. E lendo as reflexões da Hoffman, fica claro que a avaliação mediadora não ignora essa realidade dura. Ela sabe que o sistema é falho. Ela sabe. Só que aplicar a avaliação mediadora em turmas lotadas não significa que o professor precisa sentar e fazer terapia individual de 40 minutos com cada aluno. Seria humanamente possível. Impossível. Trata-se muito mais de uma mudança macro na cultura da sala de aula. Uma mudança na natureza das atividades. Por exemplo, em vez de aplicar só aquela prova fria de múltipla escolha, onde a turma só chuta a letra B ou C, o professor pode propor dinâmicas diferentes. Trabalhos em grupo, debates. Isso, onde o próprio grupo precisa discutir em voz alta o caminho para resolver aquele problema. Assim, o professor promove a mediação entre os próprios estudantes. Eles se autoavaliam e se corrigem. Isso é muito inteligente. A mudança, no fundo, está na intenção de quem educa. É parar de usar a prova só para fechar a nota burocrática no diário de classe no final do mês. Cumprir tabela.
Isso, parar de cumprir tabela e passar a usar as atividades como um termômetro para ajustar a rota das aulas. Mesmo com 40 alunos, se a turma toda erra a mesma questão, o professor que usa a mediação enxerga isso não como preguiça coletiva. Enxerga como um sinal de que a estratégia dele precisa mudar. Exato. O erro coletivo vira um feedback para o próprio professor. A mediação já está acontecendo aí. Fica muito claro que é muito mais sobre a postura diária, a mentalidade, do que necessariamente sobre ter condições ideais de tempo ou tecnologia. Ajuda, óbvio, mas a mentalidade vem primeiro. É o alicerce. Bom, chegando já na nossa síntese final dessa jornada pelas ideias da Jussara Hoffmann, o que fica muito marcante para mim é como essas décadas todas de experiência prática provam por A mais B que focar excessivamente nas notas limita o aprendizado. Limita e adoece as pessoas. Adoece muito. A gente partiu daquela crítica inicial a um sistema que tira fotos estáticas cruéis das nossas piores dificuldades e chegou nessa visão que prefere assistir e apoiar o filme inteiro do nosso desenvolvimento. A verdadeira avaliação, como vimos, ela constrói conhecimento, ela exige o diálogo constante e transforma o tal do erro em um mapa valioso para o futuro. Isso levanta uma questão importante para a gente amarrar a nossa conversa de hoje. E é uma provocação que eu acho que vai muito além dos muros da escola. Adoro quando a gente extrapola a teoria. Porque se toda essa filosofia é ancorada na premissa de que avaliar envolve valor, e valor envolve pessoa, como é que o nosso mundo adulto mudaria se a gente aplicasse a avaliação mediadora no dia a dia? Imagina só. Como seriam as coisas se a gente parasse de aplicar a avaliação classificatória na forma como a gente julga o sucesso e as falhas nas nossas relações pessoais? Ou no ambiente de trabalho. Nas empresas ia ser uma revolução. Uma revolução. Se no mundo corporativo a gente substituísse aquela punição fria por uma meta que não foi batida, por um diálogo investigativo usando a falha do projeto como um mapa para o desenvolvimento daquela equipe, a gente teria relações muito mais saudáveis. Muito menos pressão adoecedora. Muito menos pressão e muito mais inovação. A gente seria capaz de crescer em parceria. Nossa, é um excelente ponto para reflexão, levar essa lente da mediação para a forma como a gente avalia o potencial humano em qualquer esfera da vida. Fica o convite para reflexão. E com esse convite, eu quero agradecer imensamente a companhia de quem dedicou o seu tempo para acompanhar mais esta análise conosco hoje. Um agradecimento especial a todos que acompanham os nossos aprofundamentos. Foi um debate riquíssimo. Continuem questionando os modelos prontos por aí, continuem buscando novas perspectivas e, claro, continuem acompanhando os nossos próximos encontros por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!